Boa noite! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo bíblico nesta noite de quarta-feira, dia 21 de setembro deste ano de 2022. Hoje também nosso programa é gravado por conta que eu estou participando de um curso na cidade de Guarapuava, terça, quarta e quinta. Então eu deixei gravado também este programa, mas o importante é nós estarmos juntos, né? Neste momento de estudo na palavra do nosso Deus. Que maravilha sempre é podermos estar todos juntos sob a graça e a palavra daquele que nos criou, que nos salvou e que nos santificou, não é verdade? Gente, nós vamos iniciar esse nosso momento de estudo na palavra, em nome do Deus triuno, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como colocado no card no início, hoje nós queremos estudar sobre o apóstolo Matias, que talvez seja o apóstolo menos conhecido de toda a lista, né? Dos 14 apóstolos, que nós estamos agora no 13º, semana que vem, dia 28, nós finalizamos esta série dos estudos bíblicos, que é baseada ou construída a partir deste livro, Um por Todos, 12 por um, onde nós temos a história dos 14 apóstolos, dos 12 originais, que nós já terminamos, né, na semana passada, com o apóstolo Pedro, e agora então os dois que foram chamados posteriormente. Matias, que nós vamos estudar então na noite de hoje, e semana que vem o apóstolo Paulo, que também entra nessa lista, formando então assim o grupo dos 14 apóstolos. Nós queremos lembrar sempre, né, povo abençoado, que nós somos praticantes da palavra de Deus. Nós não somos apenas ouvintes, mas nós somos praticantes da palavra de Deus, ou seja, nós colocamos em prática aquilo que aprendemos da palavra do Senhor nosso Deus. Não é verdade? Certo, pessoal? Então, já que o programa é gravado, não tem como eu chamar vocês bem-vindos, os nomes, né, dos comentários de vocês, mas vocês sabem que eu gosto muito, eu falo isso sempre quando o programa é gravado, que eu gosto muito de citar o nome de vocês, de dar boa noite, de ter essa interação, porque afinal de contas, esse momento nas quartas à noite do nosso estudo bíblico é algo assim que nestes 2 anos e meio que a gente está tendo os estudos deste período de pandemia, que não trouxe só coisas ruins, né? O estudo bíblico online é uma das coisas boas que a pandemia nos trouxe, porque afinal de contas, olha quantas pessoas nós estamos alcançando e quantas pessoas estamos conhecendo ao longo destes anos, né? Gente, Bíblia na mão? Vamos lá? Texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 12 ao 26. Atos 1, 12 a 26, tá bom? Então, Bíblias na mão, Bíblias abertas. Deixa eu colocar aqui na tela pequenininho para vocês também, para vocês poderem acompanhar. A Bíblia que nós usamos aqui na Trindade é a nova tradução na linguagem de hoje. Então, a leitura bíblica é feita a partir desse texto. Diz assim em Atos, capítulo 1, versículo 12 a 26. Então os apóstolos desceram o Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém. O monte ficava mais ou menos a 1 quilômetro da cidade. Quando chegaram à cidade, eles foram até a sala onde estavam hospedados, a qual ficava no andar de cima da casa. Os apóstolos eram estes: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, e Judas, filho de Tiago. Eles sempre se reuniam todos juntos para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele. Num desses dias de reunião, estavam presentes mais ou menos 120 seguidores de Jesus. Nessa reunião, Pedro se levantou e disse: Meus irmãos, tinha de acontecer aquilo que o Espírito Santo, por meio de Davi, disse nas Escrituras Sagradas a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era do nosso grupo e foi escolhido para tomar parte do nosso trabalho. Com o dinheiro que tinha recebido pelo seu crime,
Judas comprou um terreno. Nesse terreno ele caiu e se arrebentou, e os seus intestinos se esparramaram. Todos os moradores de Jerusalém ficaram sabendo disso. Por isso deram àquele terreno o nome de Aceldama, que na língua deles quer dizer campo de sangue. E Pedro continuou: Isto é o que está escrito no livro dos Salmos, que a casa dele fique abandonada e ninguém mais more nela. E também diz que outra pessoa faça o trabalho que ele fazia. Portanto, precisamos escolher outro homem para pertencer ao nosso grupo e ser testemunha junto conosco da ressurreição do Senhor Jesus. Deve ser um daqueles que nos acompanharam durante o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde o dia em que foi batizado por João até o dia em que foi levado para o céu. E foram apresentados 2 homens, José, chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Em seguida oraram, dizendo: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra agora qual dos 2 escolheste para trabalhar conosco como apóstolo, pois Judas abandonou este trabalho e foi para o lugar que ele merecia. Depois fizeram um sorteio para escolher um dos 2. O nome sorteado foi o de Matias, que se juntou ao grupo dos 11 apóstolos. Esse é o texto, então, como está colocado aqui, né? Aqui no alto, aqui, né? Atos capítulo 1, versículo 12 até o versículo de número 26, sobre o qual, então, nós construímos essa mensagem. Depois nós queremos ler também o texto de Lucas, onde nós também queremos, Lucas capítulo 10, né, onde nós também queremos falar um pouquinho sobre o trabalho dos apóstolos. Então, o nosso assunto hoje é o apóstolo Matias, né? Para quem é membro aqui da congregação, aqui quem me conhece, sabe que o meu menino, que tem 2 anos, o nome dele é Matias, né? E agora vocês sabem o porquê que o nome dele é Matias, né? Tá certo? Gente, então assim, desculpe, eu tô com a garganta arranhando, né? Então, de vez em quando tem que dar uma, uma tossidinha. A escolha do apóstolo de Matias para ser apóstolo acontece naquela semana entre a ascensão de Jesus e o Pentecostes. Naqueles 10 dias, para ser mais exato, né? O começo do texto que foi lido diz que os discípulos desceram, né? Como é que diz ali? Eles desceram o Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém. O que é que eles estavam fazendo lá? Os versículos imediatamente anteriores, a partir do versículo 6 até o 11, nos conta a história da ascensão de Jesus, da volta de Jesus aos céus. Então, entre a ascensão de Jesus e o Pentecostes, que começa o relato a partir do capítulo 2, nós temos ali os discípulos todos os dias reunidos para as suas refeições, para estudarem a palavra de Deus, para orar, enfim, eles estavam juntos. Num determinado dia, não diz qual, em que eles estavam ali, o apóstolo Pedro então se levantou e citou, relembrou as palavras que nós encontramos no Antigo Testamento, nos Salmos, onde o rei Davi é lembrado a respeito de Judas. E é interessante o que o apóstolo Pedro diz, né? Ele diz: aconteceu aquilo que deveria acontecer, né? E depois, citando também o texto bíblico, então Pedro diz: olha, outro tome o lugar, ou que outra pessoa faça o trabalho que ele fazia. No Salmo 69, no Salmo 109, nós temos estas 2 citações. Então, o apóstolo Pedro, como um líder natural, nós falamos sobre ele na semana passada, ele toma a frente do povo, ali daqueles 120, que estavam mais ou menos 120 que estavam ali reunidos, para então relembrar estas profecias do Antigo Testamento e a necessidade que elas se cumprissem. Então, eles começam o trabalho para escolher um substituto para Judas. Foram apresentados 2 homens. O primeiro, como diz ali, né, é José, chamado Barsabás.
Cuidado, pessoal, não confundam com Barrabás, que foi o bandido solto no lugar de Jesus na noite da crucificação, na noite da prisão e posterior crucificação de Jesus, tá? Esse é Barrabás. Aqui é José, chamado Barsabás, ou de apelido o Justo. E o segundo nome, então, Matias. Como era costume naquele tempo, então os discípulos oraram e lançaram sortes, e então foi escolhido Matias. Para ser escolhido ou para ser um dos nomes indicados, o candidato ele deveria cumprir algumas exigências. E a principal delas era que ele fosse do grupo que acompanhava Jesus, ou seja, que ele fosse um dos discípulos de Jesus para poder ser um dos apóstolos. O antigo historiador Eusébio, ele defendeu que Matias provavelmente era um dos 70 que haviam sido enviados por Jesus para levar a palavra de Deus, como nós temos relatado no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Daqui a pouco nós vamos ler lá esse capítulo 10 de Lucas e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O interessante é que o nome de Matias não é citado em mais nenhum outro momento da Escritura Sagrada. Apenas aqui em Atos capítulo 1, quando ele é escolhido para ser um dos 12 apóstolos para se juntar aos outros 11. Algumas pessoas questionam a escolha de Matias. No entanto, a palavra de Deus, a Bíblia, não questiona. Nenhum dos outros, daquele grupo de aproximadamente 120 que está ali, não questiona. É interessante que naqueles dias subsequentes, seguintes, nós temos o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Se a escolha de Matias tivesse sido feita de uma maneira precipitada, e aqui eu lembro que eu acabei esquecendo de falar, por que ela é questionável por algumas pessoas a escolha de Matias? Que alguns dizem que Pedro deveria ter esperado Deus levantar o apóstolo Paulo para fazer parte do grupo dos 12, né? Mas se Pedro tivesse sido precipitado, então Deus teria segurado também, uma das evidências é que Deus teria segurado Pentecostes, não teria enviado Pentecostes. Mas ele enviou, ou seja, estava tudo certo, tudo bem como Deus queria que acontecesse. Então Matias se tornou um dos 12 apóstolos que estavam colocados ali para levar a palavra de Deus ao longo ou ao largo daquela população que estava reunida ali e nos países vizinhos. Se a gente for pensar por um outro lado, que alguns questionam, mas Matias só aparece essa única vez na Bíblia, aí a gente vai dizer assim, mas e Bartolomeu? Bartolomeu também? Nós não sabemos nada a partir da vida de Bartolomeu e ninguém questiona Bartolomeu. E ele é considerado um dos 12, né? Então Matias, ele é um dos 12 apóstolos, ou o 13º, vamos chamar o seguinte, né? Alguns também lembram que o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, que ele é um apóstolo fora do tempo, ou seja, que não tinha necessidade de esperar ele chegar para tomar o lugar de um dos o lugar de Judas, né? Matias, a tradição diz que Matias pregou na Judéia, alguns dizem que ele foi até a Etiópia e outros afirmam que ele foi até a região onde hoje é a atual Geórgia, ao largo do Mar Negro, onde então tem duas versões sobre a morte de Matias. Uma delas é que Matias teria sido crucificado, mas a tradição mais aceita é que Matias foi morto decapitado, teve a sua cabeça cortada por uma espada. Então, sobre a vida do apóstolo Matias, nós sabemos e conhecemos muito pouco. Apenas sabemos que ele era um dos 120, aproximadamente 120, que estavam reunidos com os 11 apóstolos, com a mãe de Jesus, com os irmãos de Jesus, né? Que provavelmente ele era um dos 70 que foram enviados por Jesus, como nós temos o relato em Lucas capítulo 10.
E agora eu quero convidar vocês a, se vocês puderem, abrir a Bíblia de vocês em Lucas capítulo 10, para nós olharmos um pouquinho sobre a mensagem que Jesus mandou dar ao povo por meio daqueles 70 que ele enviou. Então, no começo do capítulo 10, no versículo 1, nós lemos assim, Lucas capítulo 10, versículo 1. Depois disso, o Senhor escolheu mais 72 dos seus seguidores e os enviou de dois em dois, a fim de que fossem adiante dele para cada cidade e lugar aonde ele tinha de ir. Então Jesus escolheu mais 72 dentro desse grupo. Então, segundo o historiador Eusébio, Matias estava junto neste grupo. E aí Jesus ele diz o seguinte para esses 72: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazerem a colheita. Vão, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Pensa no incentivo, né? Olha só o que Jesus está dizendo. Primeiro ele diz, olha, vocês fazem parte de um grupo pequeno. Peçam a Deus para mandar mais pessoas para o trabalho do reino, porque a colheita é grande e os trabalhadores são poucos. A gente conhece muito bem esse texto bíblico, né? Mas Jesus também faz uma advertência, diz, vão, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Ou seja, o trabalho de vocês de levar a palavra de Deus vai ser dura e pesada. Vai ser sofrida. E é o que ele nos lembra. Mas a parte da mensagem que Jesus pede que esses 72 levem, do qual Matias faz parte, por duas vezes nessa perícope do capítulo 10 de Lucas, no versículo 9 e depois no versículo 11, até algumas semanas atrás a gente teve no culto aqui, eu preguei sobre isso, Jesus disse o seguinte, no versículo 9, curem os doentes daquela cidade e digam ao povo dali, o reino de Deus chegou até vocês, para as pessoas que aceitassem o povo. Depois, a partir do versículo 10, ele diz, mas se o povo não receber vocês bem, vão pelas ruas dizendo, até a poeira desta cidade que grudou nos nossos pés, nós sacudimos contra vocês. Mas lembrem disso, o reino de Deus chegou até vocês. É muito bonito esse texto. Estas palavras que Jesus mandou aqueles 72, do qual provavelmente Matias fazia parte, anunciar para o povo. E tinha as duas situações. O povo que iria receber os discípulos, os enviados, e queria ouvir. E Jesus disse, falem para eles, o reino de Deus chegou até vocês. E que teria o outro grupo, daqueles que não ouviriam, que não iriam aceitar, aqueles que ficariam com o coração duro, orgulhoso, afastado de Deus. E para estes também Jesus mandou dizer, olha, sacudam os pés contra eles, né? Como é que diz aqui? Até a poeira que se grudou desta cidade nos nossos pés, nós sacudimos contra vocês. E aí vem a advertência, mas lembrem disso, o reino de Deus chegou até vocês. Por um lado, nós temos o evangelho, para aqueles que aceitaram, que receberam a mensagem. Olha, o reino de Deus chegou. O amor de Deus, a presença de Deus. Ela está aqui por vocês, para vocês. Mas ao mesmo tempo, Jesus diz para aqueles que não querem ouvir, vocês, em outras palavras, Jesus está dizendo, vocês nunca vão poder dizer, eu não sabia. Porque o reino de Deus chegou até vocês, por meio da missão daqueles 72, do qual Matias provavelmente fazia parte. São palavras duras? São palavras que mexem no coração, sem dúvida. Por quê? Porque nos lembram a nós, como igreja, inclusive, a nossa urgência de ir, para que a palavra de Deus se cumpra, para que a palavra de Deus seja anunciada a todas as nações do mundo, para que ninguém nunca possa dizer
eu não ouvi falar de Jesus. Eu nunca ouvi falar deste amor. Eu nunca ouvi falar deste perdão. Eu nunca ouvi falar desta maravilhosa notícia do Evangelho. E para aqueles que ouviram, mas que rejeitaram, Jesus diz: olha, lembrem disso, o reino de Deus chegou até vocês. E aí não está colocado ali, mas com certeza Jesus dá a entender da seguinte maneira: vocês não quiseram. Vocês não quiseram. Então estas palavras nos fazem refletir muito nos nossos dias, de como Deus é amoroso, mas é justo. Mas é justo. O amor de Deus é tão grande que ele envia seres humanos pecadores para alcançar os quatro cantos do mundo, todas as nações. Mas Deus, na sua justiça, ele lembra: olha, só que vocês escolheram não aceitar. O reino de Deus esteve aqui para vocês, mas vocês não aceitaram. Então a nossa função, a exemplo daqueles 72, a exemplo dos apóstolos, é anunciar, pregar, falar, viver, ir ao encontro da palavra de Deus. Ir ao encontro da palavra de Deus. Ir ao encontro deste Deus maravilhoso que nos chama, que nos aproxima, que ele vem nos buscar para nos salvar. Nós sabemos muito pouco, povo amado. Nós sabemos muito pouco sobre o apóstolo Matias. Nós sabemos que ele foi escolhido para integrar o grupo dos 12 apóstolos, que simboliza a totalidade da igreja cristã do Novo Testamento, assim como os 12 patriarcas simbolizam a totalidade da igreja do Antigo Testamento. Né? Num outro momento vou falar sobre 12, né? E a relação que isso tem com o número 144.000 do livro de Apocalipse. Mas isso fica para um outro estudo, né? 12 vezes 12, 144 mil, a totalidade do Antigo e do Novo Testamento. Resumidamente é isso. Num outro momento a gente vai se aprofundar nesse estudo sobre essa numerologia do livro de Apocalipse, né? Matias, escolhido fora do tempo, assim como Paulo, chamado para fazer parte deste grupo que foi enviado para anunciar o reino de Deus a todas as nações. Ok? Amém. Gente, como está colocado aqui, o estudo de hoje é gravado, né? Porque eu estou me preparando para participar do curso para pastores que acontece essa semana, terça, quarta e quinta, em Guarapuava. Então eu vou estar participando lá, por isso que eu estou deixando esse estudo gravado para vocês. Ok? Amém. Gente, nós vamos falar com Deus em oração neste momento, tá certo? Nós vamos falar com Deus em oração. Senhor nosso Deus, graças nós te rendemos por tantas bênçãos derramadas sobre nós. Esta é a nossa forma usual de iniciar a oração, agradecendo. Agradecendo pelo teu amor, pelo teu perdão, agradecendo porque tu tens sido um Pai amoroso, que sempre de novo nos toma pela mão e nos conduz. De fato, a colheita é grande, os trabalhadores são poucos. Nós te rogamos, ó Pai, envia cada vez mais trabalhadores para a tua seara, para a tua colheita. Cria em nossos corações a urgência do levar Cristo para todos. Cria em nossos corações a necessidade de olharmos para o nosso próximo e de anunciarmos a mensagem do reino de Deus ao coração deles. Dá-nos o teu perdão, aumenta a nossa fé, cuida dos adoentados, dos enlutados, alegra-nos com os aniversariantes. Assim nós oramos nesta noite.
Amém. Certo, pessoal? Então, Deus abençoe todos vocês. Hoje é quarta-feira, né? Hoje não, né? Quando esse estudo está sendo transmitido, é quarta-feira, dia 21. Nosso próximo estudo, semana que vem, dia 28, o último apóstolo, o apóstolo Paulo, tá? O apóstolo Paulo. E agora fica um pedido para vocês. Gente, sobre o que vocês querem que eu fale nos próximos estudos bíblicos quando nós terminarmos esta série sobre os apóstolos? Vocês têm alguma ideia, alguma dúvida? Manda no meu WhatsApp, tá? Manda no meu WhatsApp. Ah, pastor, nós podíamos falar sobre tal assunto, ok? Certo? Gente, uma boa noite. Até quarta que vem, dia 28, no nosso estudo, aí sim, ao vivo, junto com vocês. Uma boa noite. Tchau, tchau.